Olá a todos, sejam todos bem-vindos em mais um Café com a Boa. E hoje é um prazer estar aqui com vocês. Estou com uma convidada muito especial, a Rosana Avalino, a nossa Head de Seguros aqui na Boa Vista Investimentos. Que você que nos acompanha, siga nossas redes sociais, siga nossos canais, aproveite esse bate-papo. Nós temos muitas informações para vocês. E já iniciando, hoje, como eu disse, com a Rosana Avalino, ela é nossa treinadora comportamental de alto impacto, ela é especialista em neurociência e inteligência emocional aplicada ao mercado financeiro, desenvolve equipes de alta performance, planejamento patrimonial e ela é Head de Seguros. Nada mais, nada menos, Rosana Avalino, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. E vamos nesse bate-papo ao longo desse momento que nós estamos aqui juntos, fazer um bate-papo com o nosso pessoal, com o nosso público, os nossos clientes e amigos. Então hoje, com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui. Obrigada, André. É um prazer estar aqui também, podendo aplicar todo o meu conhecimento para a equipe da Boa Vista e desenvolvê-los não só na área de investimentos, mas também nessa área comportamental, de mentalidade, ou como também aquilo que a gente conhece, a gente pode transparecer para os nossos investidores também. Que legal, que legal. Então vai ser um bate-papo muito legal. Eu estou aqui com um breve resumo do seu currículo, da sua carreira, mas melhor do que eu ler e falar, eu quero ouvir de você. Eu quero que você fale um pouquinho para o nosso público sobre você, quem é a Rosana pessoal, na vida familiar e quem é a Rosana na vida profissional. O que trouxe e qual é o seu momento aqui junto à Boa Vista Investimentos? Fale um pouquinho de você. Certo. Bom, eu já trabalhei em outros escritórios de agente autônomo de investimento no mercado financeiro, e o que eu percebi, André, é que as pessoas, elas não só vendiam investimentos, mas elas também vendiam a parte emocional para o cliente, porque às vezes o cliente vem com um problema que às vezes não está ligado no investimento, está ligado mais ao comportamento dele. E ao longo desse tempo eu fui olhando a minha performance, eu queria performar, o que eu poderia fazer melhor para mim mesmo, que eu poderia ajudar as outras pessoas. E nesse meio do caminho eu encontrei a neurociência, que é muito bacana quando você aplica no mercado financeiro, porque você consegue ter um viés melhor daquilo que você pode levar para o cliente como solução. Eu, na minha vida, eu sou divorciada, tenho uma filha de 16 anos, eu procuro aplicar na minha vida aquilo que eu ensino para as pessoas, que é o principal. E é um prazer estar tendo essa oportunidade aqui na Boa Vista de a gente estar construindo algo diferente juntos. Pô, que legal. Essa é a Rosana e a gente está aqui para a gente conversar mesmo sobre tudo. Você já deu uma explanada da sua vida, da onde você passou. E assim, a gente pode falar do comportamento humano, da mentalidade humana, que faz a diferença no nosso dia a dia, principalmente no momento que a gente vive hoje, numa sociedade como a gente vive, que tem muitos problemas, muitas dificuldades, muitas incertezas, muitas maturidades e pessoas muito imaturas. Isso, o quanto impacta numa carreira profissional ou no ambiente de trabalho? Olha, impacta muito, André, porque às vezes nós recebemos um padrão comportamental dos nossos pais, e que nem sempre vai ser adaptado ao nosso padrão de comportamento dentro de uma empresa onde a gente vai ter que dividir o que a gente pensa com outras pessoas. Então, nós temos que nos adaptar. Mas essa adaptação precisa ser de uma forma confortável, porque primeiro você precisa saber quem você é, aquilo que você entrega, para você também ajudar o seu amigo da equipe, de fazer juntos, a equipe fazer juntos um plano só. Porque senão fica uma mesma empresa com times divididos. Então, assim, é importantíssimo a gente bater nessa tecla de comportamento. Inclusive, quando a gente fala de seguros, o seguro está ligado a uma forma de comportamento, uma forma de mentalidade do que um produto. Porque eu não vejo hoje o seguro na área de planejamento patrimonial como um produto, e sim como um facilitador de pessoas. E quando a gente muda a maneira que a gente fala com o nosso cliente, que ele é um investidor, muda todo o jogo. Porque eu não quero ser um produto, eu quero ser um facilitador de pessoas.
Pegando esse gancho que foi até bom você mencionar, porque nós não estamos aqui hoje para falar só da mentalidade, a gente está falar um combo, né? Sim. E principalmente, como você na posição de head de seguros aqui junto à Boa Vista Investimentos, a gente vai explorar muito esse lado Sim. de seguros. E você falou que o comportamento, a mentalidade, ela vem dos nossos pais, se assim posso dizer, me corrija se eu estiver errado. Tá certo. Você sabe você acha que o que a gente herda dos nossos pais, do nosso passado, ele pode interferir na nossa tomada de decisão? Por que eu pergunto isso? Porque lá atrás o seguro de vida ele era muito mal visto, era mal falado, ninguém queria. Será que já entrando nesse produto, já que nós somos um facilitador e entrando direto no produto, você acha que o seguro de vida é bom ou não para as pessoas hoje? E se o passado interfere na decisão presente e o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Bom, então vamos lá responder por partes, né? Claro que o comportamento dos nossos pais hoje influencia o nosso comportamento. Porque na época dos nossos pais não tinha toda a informatização, tudo aquilo que nós hoje vivemos. Então, para eles, talvez isso passasse de uma maneira despercebida. Porém, com a evolução, algumas coisas precisaram serem feitas. Inclusive, começou com o transporte, e aí a gente passou para o vida, e aí vem vindo essa evolução. A próxima pergunta que você disse é o quanto isso influencia hoje nos dias atuais, né? Porque lá atrás foi feito talvez de uma maneira errada. Antes, o seguro era visto como uma troca, era um escambo, né? As outras instituições financeiras, às vezes para te dar um limite na conta ou para subir o limite do seu cartão de crédito, ela embutia o seguro e não explicava a função do seguro. E isso acabou nos penalizando hoje, né? Tempos atrás, teve uma grande seguradora que veio com essa estrutura um pouco diferente e ela rompeu essa bolha e rompeu esse pensamento de que seguro não é necessário, que muitas vezes, para que eu vou fazer seguro? Deixa tudo aí, quando eu morrer alguém resolve. E não é bem assim. Você sabe que você também é investidor, você hoje gerencia outros investidores, tem contas maiores aqui, você sabe que a sua responsabilidade social vai além dos números. Correto. Dentro disso que você mencionou, que nós somos um escritório, que a gente faz assessoria, já pegando o gancho, é muito importante dizer que a Boa Vista Investimentos, ela é um escritório de assessoria de investimentos, ou seja, nós ajudamos os nossos clientes a investir, a guardar, a proteger e a rentabilizar o seu patrimônio e o seu dinheiro. E com isso, a gente também tem, a gente tem como ser o facilitador, a gente tem o produto do seguro de vida. E através de você, Rosana, eu gostaria que você falasse para o nosso público específico, para aquele que é um investidor. O que realmente acontece com os investimentos de uma pessoa se algo acontecer com ela? O dinheiro some, fica preso. O que acontece? Eu sou um investidor. Aconteceu algo comigo. O que acontece com o meu patrimônio investido? Certo, ótima pergunta, André. Eu falo assim que nós, quando nascemos, nós já temos uma sentença. A sentença é que a gente vai passar para a espiritualidade. E a gente só não sabe quando e nem como isso vai acontecer. Mas essa é a única certeza que nós temos, certo? E a outra certeza é que quando essa passagem acontecer, André, que a gente vai pagar um imposto. Isso é inevitável, verdade. Então, como eu faço? Se eu tenho essa certeza, se eu tenho essa absoluta situação, como que eu faço para amenizar essa situação dentro dos meus investimentos? Como você faz um planejamento de acumulação financeira, a gente fala que a base ela precisa ser segura. O seguro ele vem exatamente para acomodar tudo aquilo que você vai levantar dentro da carteira do cliente. Então vamos imaginar que você é um rico em vida. Eu vou usar uma expressão bem chula, mas você é um pobre na morte. Por quê? Se eu não tiver algo que faça sucessão familiar ou patrimonial para aqueles meus herdeiros, para as pessoas que eu realmente amo, para aquelas pessoas que estão comigo nessa jornada, eu não
consigo ter acesso, porque hoje é muito rápido os bloqueios. CPF hoje, a tecnologia nos ajudou, mas também ajudou o outro lado. Sim. Então, antes tinha uma demora de atestado de óbito, até averbar. Hoje é tudo eletrônico. Então, deu baixa no CPF, André, automaticamente tudo aquilo que é seu está bloqueado. E aí depende de como você casou. E aí depende da forma que você tem assim o seu parceiro. Então vamos supor, se você tem comunhão parcial de bens. Eu tenho uma conta conjunta com a minha esposa. Hoje conta conjunta não é sucessória. 50% vai ficar bloqueado. Ela só consegue ter acesso à conta corrente depois que ela iniciar o processo de inventário. Então isso, imagine só você essa situação em relação ao inventário. Hoje, a gente tem alguns casos que as famílias estão mais de 10 anos ainda tentando e justificando e brigando com o Estado para não serem confiscados os bens à procura do valor, liberação de imóvel para vender, etc. É até uma pergunta que eu ia fazer. Como que ficam os herdeiros? Eles sabem aonde está o recurso? Como eles fazem para acessar esses recursos? Eles sabem como é que é a caçada dos filhos, né? Ou de quem tem o direito à herança. Como que fica a posição deles? Então, André, isso é um outro caso muito relevante, né? Porque muitas vezes a gente está preocupado com a acumulação financeira e a gente não está preocupado com a informação. Então, às vezes a gente tem lá os investimentos em um banco, tem conta em outro banco, e às vezes a gente não tem esse tipo de conversa com a nossa família, com os nossos parceiros. E aí, o que acontece? Eu faleci, tá? Tudo que está no meu nome, vai ficar bloqueado. Se a pessoa não souber, ela vai ter que começar a fazer uma busca pelo CPF, vai ter que ver aonde foi o último imposto de renda que foi declarado, o que foi declarado para começar essa busca. E geralmente as pessoas não anotam nada, porque hoje é tudo celular, e eu tenho um caso em relação a isso muito, assim, impactante, pelo menos para mim como profissional. Eu atendi um tempo atrás uma irmã, ele tinha seguro, não era comigo, era numa outra instituição, só que ela tinha um relacionamento comigo. E ele teve um AVC e ele ficou na UTI. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho o plano de saúde está lá pagando todas as despesas da UTI, então ele estava sendo assistido. Só que as contas dele, André, as contas dele não param, as contas dele não recebeu o alerta que ele estava na UTI. Elas continuam. E ela começou a bater um desespero, porque ela falou assim, Rosana, eu não sei onde ele tem conta, eu não sei se ele tem cartão, se ele tem algo anotado, ele é uma pessoa mais assim, quieta, ele não fala muito da intimidade financeira dele. Eu sou irmã dele e eu sei pouco da vida dele financeira. E ela estava desesperada, porque assim, não tinha o que fazer. E neste caso, André, nós temos que só entrar com a parte, assim, estrutura que a gente sabe, né, que é o que acontece, e pedir para o advogado entrar com uma ação para ver aonde está. Para localizar então, todo o patrimônio dele. Todo o patrimônio. Então, você imagine o transtorno que é isso para uma pessoa que não está esperando que algo vai acontecer de ruim. É até importante você dar esse exemplo, e eu quero chamar a atenção de todos que nos assistem, que nos ouvem, o quanto a informação ela é importante e ela liberta. Então, assim, são informações que a gente está trazendo, informação, é uma ajuda que a gente dá para as pessoas que nos seguem, para os nossos clientes, sim, para trazer, de uma certa forma, um conforto na hora que mais precisar. Porque o seguro de vida ele vai além, e eu quero até fazer uma pergunta, sendo uma provocação, na verdade. Porque o seguro de vida, ele não é só, alguém veio a faltar e a herança ela passa para uma outra pessoa. Mas muitas vezes, se uma pessoa adoece, se uma pessoa perde algum movimento, se alguma pessoa fica internada por muito tempo, você pode acionar uma parte do seu seguro para cobrir não as despesas médicas, mas ele cobre, vamos dizer assim, para ficar fácil a compreensão. Se você ganhasse R$500 por dia no trabalho, o seguro ele te
coloca os R$500 no lugar do seu trabalho. Então, assim, a informação, ela vai além, ela liberta, então ela ensina. E com isso eu quero te fazer uma pergunta. O seguro de vida, ele é um custo ou é uma estratégia de proteção patrimonial? Muita gente fala que é despesa. E você, o que você acha? É investimento. É investimento em ativo de proteção. Porque, vamos lá, você colocou aí para nós a situação do acidente, né? Ô André, se esse cliente que ficou lá na UTI, ele tivesse um seguro e a irmã dele tivesse acesso, a gente entraria com as diárias de incapacidade temporária. É o período que ele está impossibilitado de gerar rendas, a gente entra com esse recurso e dá acesso a ela a um valor que talvez ela nem sabia que ela teria direito. E o tempo que ele ficar afastado, ele recebe isso e é garantido. Então, vamos dar um outro exemplo, né? Vamos falar de profissionais da área da saúde, profissional liberal, advogado, médico. Vamos falar do médico, que é o que mais, assim, a gente tem casos e a gente aqui no escritório tem bastante também. Talvez tenham vários médicos aqui ouvindo nós e talvez essa mensagem seja para você. Você é a máquina de fazer dinheiro. Se um médico é cirurgião, 80% daquilo que ele ganha está direcionado para a cirurgia, certo? Perfeito. Ele tem um movimento de pinça, porque a mão para o médico é o principal instrumento de trabalho. Se 80% da renda dele vem proveniente de uma cirurgia, se ele quebra o braço, ele opera, André? Não. Mas e os boletos? Sabe que ele quebrou o braço? Não, vai chegar e não quer saber. Exatamente. Então, ele não consegue fazer a operação com um braço só, certo? Ele precisa da estrutura física. Então, isso vai impossibilitar ele, por um período de 60 a 90 dias, dele retornar para as cirurgias. Quanto que isso impacta financeiramente os investimentos dele? Porque a gente sabe que nos investimentos nós temos aquela reserva de emergência. Mas quanto tempo? 6 meses? E se ele precisar fazer 1 ano de afastamento? Porque tem fisioterapia. Gente, movimento de pinça. Se ele não tiver esse movimento, ele não é mais um cirurgião, ele volta a ser um clínico. Isso. E ele, será que ele está preparado para esse impacto financeiro? Então, o seguro, ele vem exatamente nesse viés, para proteger aquilo que você mais usa durante o seu dia. Cara, eu vou fazer minha cirurgia, eu vou num futebol do final de semana, eu não tenho medo de jogar bola, se acontecer alguma coisa, eu tenho seguro. Isso te dá uma liberdade financeira. E os seus investimentos, eles não vão retroagir. Porque se você está alavancando ele, mesmo com a reserva de emergência, é para você não usar. Sim, exatamente. Você vem com o seguro para proteger, inclusive, essa reserva. Então, assim, o seguro hoje, ele é visto como um ativo financeiro de proteção. Por que eu não falo que é um custo? Porque se você vier a faltar, os seus beneficiários recebem um capital segurado que vai fazer toda a parte estrutural do inventário, aliviando você em 20%. E você sai daquela lei da oferta e da procura. Porque se eu estiver precisando de um advogado para fazer meu inventário e eu estou com urgência, o preço é normal, André? Não, pelo contrário. O preço é maior. Isso aí. E aí, se eu me planejei com isso, eu tenho uma eficiência financeira dentro dos meus investimentos. Isso é custo? Não, de jeito nenhum. Ou eficiência? Olha só, isso não é um custo, e sim eficiência. E você chamou uma atenção muito importante aqui, porque olhando o nosso lado da assessoria de investimentos, nós falamos dos médicos e o quanto é importante ter a reserva de emergência, mas nem todos têm. Ou seja, nós aqui nesse bate-papo, nós falamos de 2 coisas muito importantes, a reserva de emergência e um seguro de vida. O seguro de vida, ele não é um custo, e sim, ele é uma eficiência. Ele é a sua tranquilidade ou para os seus numa eventualidade, tá? E complementando isso também, André, a gente tem a maturidade dos investimentos. Às vezes o cara acabou de começar a investir, né? Ele não tem ainda uma carteira que dá uma rentabilidade para ele suficiente para cobrir os custos dele, né? O do dia a dia, pelo menos. E se acontece alguma coisa, aquilo que você estava alavancando vai retroagir. Então, é importante você analisar
esse investimento, porque é custo quando você usa o seu investimento, porque você vai baixar aí renda fixa, vai fazer um monte de operação que na verdade era a longo prazo e você vai ter que adiantar. Qual é o pênalti que você vai tomar? Então, será que o investimento no seguro não é mais eficaz? Porque é um custo menor, porque você tem idade, tem saúde, então você tem facilidade de contratar isso, ao invés de ficar esperando algo ruim acontecer e você usar aquilo que é para o seu futuro. Legal. Isso é importante. Deixa eu só chamar uma atenção aqui. Você que gosta do nosso conteúdo, que segue as nossas redes sociais, compartilhe um vídeo, curta nosso vídeo, siga nossos canais, compartilhe com seus amigos, com aquela pessoa que você acha importante ouvir a nossa mensagem. Rosana, mitos ou verdades? Desconstruindo mitos, né? Seguro de vida é só para quem tem dinheiro? É só para rico, milionário? Como que é? Como que você trabalha junto à Boa Vista Investimentos no seguro de vida? Vamos lá. Aí vem toda a parte de comportamento. Lembra que eu te falei que o seguro está mais voltado ao comportamento, à mentalidade, do que o produto? Então vamos lá. Quando eu faço essa analogia, seguro de vida é só para gente que tem dinheiro. Eu estou isenta de acidente, André? De jeito nenhum. Eu estou isenta da morte? De jeito nenhum. Eu estou isenta de uma doença? Não. Então isso cai por terra, porque a gente não sabe o dia de amanhã, certo? Então, eu ter a facilidade financeira, os meus investimentos, se eu sou milionário, eu tenho 2 problemas, de administrar o dinheiro e saber com quem que vai ficar. Tá. Porque se eu não der acesso aos meus herdeiros, os meus herdeiros não têm dinheiro, eles têm problema. Quando eu faço essa analogia nos dias atuais, hoje qualquer pessoa está suscetível. Vamos falar assim de um público que hoje, que a gente sabe que está aí rodando as ruas de São Paulo. Vamos falar de motoboy de iFood e motorista de aplicativo. Eles dependem 100% daquilo que eles fazem. Sim ou não? Sim. Então, perfeito. Você acha que se acontecer algum acidente com esse cara, que às vezes ele está lá trabalhando no dia a dia, e ele acha que às vezes o seguro é caro, mas é o seguro que protege tudo aquilo que ele faz, ele não é milionário. Às vezes ele não é milionário, mas ele pode ficar se ele receber um seguro, por exemplo. Tá. Se ele ficar inválido para trabalhar, e a gente colocou uma cobertura suficiente para suprir as necessidades dele, porque a gente geralmente olha as coberturas para te dar uma eficiência do dia a dia, ele se torna uma pessoa com a produtividade e vai ter uma tranquilidade de se reinventar na profissão. Então, não é só para pessoas que têm dinheiro, André, são para pessoas que entendem que a gente tem que deixar um legado. Né? A pólice de seguro, na verdade, é uma chancela de amor, porque você é uma forma de eu falar, olha, eu te amo depois que eu estiver na espiritualidade. Tá. Deixei os problemas resolvidos. Ou seja, aquele que se preocupa com quem está ficando, aquele que ama quem fica, e não só para quem tem dinheiro, mas há um estudo caso a caso, né? Então, ou seja, o seu papel aqui, a sua missão aqui, o que é? É ajudar a todos e não só aquele que tem dinheiro. E ajuda como? Estudando o momento de vida, estudando o número de familiares, a renda e tudo mais. Exatamente. Né? E ele é muito individual, né, André? Aqui nós não temos um produto de prateleira, né? O seguro não é um produto de prateleira. Ele é um instrumento que a gente vai analisar o seu perfil e vai fazer aquilo que você precisa. Nós aqui no escritório, nós não precisamos cumprir meta, nós não precisamos fazer aquilo de acordo para forçar alguma coisa, exatamente. Aqui o seguro, na verdade, é um facilitador tanto para o cliente quanto para nós, assessores de investimento. Caso venha acontecer alguma coisa, a gente sabe como agir com a família. Sim. Porque eu já passei essa situação, André, de estar
em um ambiente que teve a falência de uma pessoa e a gente ter lá algo confortável e falar assim, olha, fica tranquila, que inclusive até a parte ruim, que é a parte emocional, que é aquela parte burocrática de assistência funeral, o seguro resolve, sabe? Então a sua situação de dor, aquele sentimento que você está lá naquela emoção, nem nessa situação você vai ser usado, porque você sabe que isso existe uma máfia também. Sim, porque você está com o emocional abalado, você quer que aquela situação acabe rápido, você não quer ficar naquele momento, e aí existem os aproveitadores de situação, que começam a negociar, inclusive, desculpa a palavra, mas negocia o caixão. Então, assim, imagine você numa situação de dor ter que ficar resolvendo coisa burocrática. Eu falo assim, você quando você é investidor, quando você está disposto a mudar a sua mentalidade, que você quer viver dos seus investimentos, o seguro não é produto. O seguro é um facilitador. É um facilitador. Entendi. Eu ia deixar essa pergunta para o final, mas você tocou num ponto que me fez colocar ela agora. Qual a diferença do seguro tradicional que é vendido no dia a dia nos bancos e o nosso? Tá, vamos lá. Essa pergunta é muito interessante também. Por quê? A instituição financeiras, eles têm um contrato que a gente chama contrato bilateral. O que significa isso, Rosana? O contrato bilateral é quando a instituição financeira é dona da sua apólice e eu, como segurada, também sou dona da minha apólice. Só que conforme o risco vai aumentando, a instituição financeira pode chegar para mim e falar assim, olha, Rosana, foi bom até aqui, a partir desse momento você está com 65 anos, 70 anos, não é mais interessante para a gente. E cancela a apólice. Fora que tem todo o reenquadramento etário, é como se fosse um plano de saúde por trás de um seguro. Quando a gente vem para o BTG, que a gente vem para a Boa Vista, nós trabalhamos com seguradores que trabalham com contrato unilateral. O que significa isso, André? Que você, como segurado, é o único dono da sua apólice. A sua apólice ela só vai ser cancelada se você deixar de fazer o pagamento dela mensal ou se a gente tiver que pagar uma indenização para os seus herdeiros. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada na apólice se não for de aval do segurado. Então, isso te dá um conforto. E outra coisa que é importante também, a sua saúde dentro do nosso escritório, dentro das seguradoras que a gente trabalha lá no BTG, ela é avaliada no momento da contratação. Então, eu contratei, a minha saúde está boa, eu sou uma pessoa que não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não sou ok. Você passa por essa avaliação e a sua saúde, no momento da aprovação da apólice, ela é blindada, ela é congelada. Aconteceu de eu ter diabetes daqui 2 meses, 3 meses, eu preciso avisar a seguradora? Não, por quê? Porque a minha avaliação e a minha aceitação, quando eu entrei na seguradora, estava 100%. E os bancos das outras instituições financeiras, às vezes, sabe aquelas letrinhas miúdas que ninguém vê? Está lá, entrega de declaração de saúde anual. Você acha que alguém que tem seguro no banco, vamos ser sinceros, para pedir uma carta para o seu cardiologista, para o seu clínico geral, eu preciso levar lá para minha apólice do seguro. Muitas vezes você não sabe nem o que você contratou. Isso aí. Às vezes você acha que você tem seguro, você só tem auxílio funeral. Então, é importante, porque eles podem alegar que você já tinha uma doença pré-existente quando você contratou. E aí você não recebe a indenização. Então, isso também, André, acabou sujando, acabou ficando uma situação meio controversa com o seguro. A gente até ouvia muito lá atrás que ele era vendido de qualquer jeito e às vezes não era nem vendido. Eles iam lá, um cidadão normal, comum, chegava lá, precisava de alguma coisa, um gerente, uma gerente chegava e falava, eu tenho um segurinho aqui, eu vou te liberar isso, assina aqui, entendeu? Então assim, exatamente. Eu tenho 2 exemplos que eu poderia dar aqui, mas fica para uma outra conversa, porque assim, diferente de nós, quando a pessoa de fato precisou acionar o seguro,
teve problemas porque nas entrelinhas, nas palavrinhas miúdas, tinha coisas lá que não foram passadas claramente, expressamente. Então, assim, a pessoa ela teve problema, teve dificuldade, precisou brigar muito. No final ela conseguiu, mas precisou brigar muito. Isso é um papo para uma outra conversa. Me diz aqui, Rosana, não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, eu acho que isso é importante, por isso que isso é importante de você procurar um escritório que tem chancelado o maior banco da América Latina Sim. por trás, que existe uma preocupação, não com números, mas com pessoas. Nós somos um escritório que nós nos preocupamos muito com as pessoas. E o seguro, ele vem como um complemento da estrutura do investimento. E às vezes o investidor, ele olha isso como desnecessário. Eu ouço muito, André, uma frase, quando eu morrer, eles que se viram. E não é bem assim, porque você tem que estar preparado para algo acontecer exatamente com você na sua vida. Hoje a estimativa de vida do brasileiro antes era 80 anos, já subiu. Agora está para 85. Então a gente está com uma longevidade dentro desse mercado em ascensão. Então, como que você quer chegar aos 90 anos? Eu quero chegar bem. Sim, eu quero estar dirigindo, né? Eu quero estar na ativa. Sim. Então, será que você está se preocupando com isso? Para eu estar na ativa, eu preciso de uma segurança. Você sabe o que eu penso? Assim, tem muitos pais, muitas mães que faz tudo em vida para os filhos, mas quando fala assim, depois que eu morrer, eles que se viram. Pô, mas se fez tudo durante a vida, por que já não deixar pronto para depois, num segundo momento? Exatamente. Então, assim, é um negócio meio até contraditório, né? Além de ser contraditório, André, eu sempre falo assim, quando a gente não pensa nessa estrutura, a gente acaba olhando, porque você vai perder os seus bens. Sim. Às vezes você comprou uma casa por 1 milhão, eu tive um puta de uma alavancagem financeira na compra dessa casa. E aí, alguém vem a falecer. Puxa, eu preciso de 600 mil para amenizar todos os meus problemas aqui. Você precisa enfiar a casa. Eu ganhei ou perdi? Entendi. Perdeu dinheiro. Perdeu, entende? Por quê? Essa diferença você ia diluir ao longo dos anos e você não ia sentir o pagamento e você já se preparou. Já estava preparado. O seguro, vamos colocar na linguagem do investidor, é compra de herança. É a compra da herança nas suas mãos, porque você vai determinar percentuais de cada um que vai receber, não vai ter briga familiar, porque você já determinou isso, já deixou pronto. Contra papel e assinatura não tem argumentos, contra números não tem argumentos. Então, assim, é uma maneira de você se planejar durante a vida. Você fez tudo bonitinho. Você poupou dinheiro, você investiu, você organizou, você já está vivendo da rentabilidade dos seus investimentos. Agora precisa pensar como que você vai transferir isso, o seu legado, qual é a imagem que você quer ter perante a sua família. Eu usufruí da vida enquanto eu estava aqui, depois eles que se viram. Será que é isso mesmo que você sente quando você olha para o seu filho, que você não consegue suprir a necessidade dele nos próximos meses? Porque imagine você, vamos colocar aqui uma história de uma família. Hoje, vamos colocar de uma família média renda. Um custo aí uns 20 mil reais, certo? Criança pequena, que ainda você tem que assumir a escola. Uma criança hoje, você tem 15 anos de escola que você tem que se preocupar. Se a gente colocar aí 2 mil reais, né, nessa brincadeira de escola, será que você, quando você for partir para a espiritualidade, sabendo que você não deixou nada pronto, você não está nem preocupado com a educação dos seus filhos? Que é o mínimo que a gente tem que deixar como legado? Então, assim, você entende que ele não vai ter o dia da manhã. Sim. Ele não tem o dia de amanhã. E o que é legal a gente falar do seguro? Gente, o seguro não é inventariado. Em menos de 30 dias você tem acesso ao capital segurado. Então, a gente fala que o seguro é o dinheiro do dia seguinte. Porque você não tem acesso às contas, certo? Entendi. Então,
é um facilitador mesmo. E sem dizer, viu, Rosana, que é bom colocar aqui, que é o seguinte, a gente sempre olha o seguro, ou muita gente fala do seguro, olhando, se eu vier a faltar com 85 anos, com 90 anos. Mas não, e se eu falto daqui 2 anos? Como que fica os meus filhos que têm 7 e 4 anos? Então, assim, o seguro de vida é importante não só na minha velhice, mas a qualquer momento, porque o seguro ele vai além como a gente já mencionou rapidamente aqui, ele vai além da pessoa faltar e eu acionar o dinheiro para acertar a herança. Não, ele me socorre a qualquer momento, num acidente, numa eventualidade, eu precisar me afastar de um trabalho por doença, acidente, ou qualquer coisa assim. Então, assim, o seguro, ele vai além. E nós estamos aqui para isso, para orientar, para ajudar. Os nossos canais estão abertos, os nossos contatos estão abertos. E entrando, eu quero te fazer uma pergunta. Até olhando o nosso lado aqui do escritório, a gente tem alguns clientes que falam assim, olha, eu tenho meus investimentos, eu tenho uma carteira robusta, então se acontecer alguma coisa, eu aciono o meu dinheiro, a minha carteira. E eu te pergunto assim, e no caso de um bloqueio judicial? Porque daí um bloqueio judicial eu não posso acionar nada. E como fica com o seguro? Então, olha só, se eu não tenho nada, essa história deu, eles acessam minha conta, acessam meus ativos, cai por terra, porque é bloqueado. A gente está falando de bloqueio judicial. E André, nós estamos falando sobre algo que não é da Rosana, não é do André, todo mundo vai passar por esse processo. É todo mundo. Não tem mais jeitinho, não tem mais nem uso capião. Sim, exatamente. Isso aí. Entendeu? Então, assim, todo mundo vai passar por esse processo. Quando acontece alguma coisa e eu tenho seguro, nós aqui do escritório, inclusive quem é cliente BTG, quando você acaba colocando esse ativo de proteção na sua conta, você acessa a sua conta e lá você vai ver, né, as suas aplicações, você vai ver seus investimentos e na aba de baixo vai estar lá, seguro de vida. Então, quando o seu CPF for baixado, automaticamente a gente vai receber um alerta. A gente recebe esse alerta. E aí a gente consegue, até mesmo que a família entre em contato conosco, a gente consegue já passar toda a estrutura de como vai ser os próximos passos. A gente já aciona o seguro, em menos de 30 dias você já tem o capital segurado. E é legal falar, André, que nós passamos por uma situação que a gente não sabia que ia acontecer. Uhum. Vamos falar da pandemia? Sim, sem porque dúvida. O brasileiro tem uma memória muito curta. Mas na pandemia você não sabia que você ia ficar em casa. Você não sabia que você não sabia que você ia morrer de Covid. Sim. E as seguradoras abriram essa cláusula de poder pagar a indenização. De pagar a indenização. E eu lembro que nessa situação do Covid, eu atendi um médico e ele tinha feito capital segurado para a família e ele estava na linha de frente, ele tinha falecido e eu fui na casa da esposa e para fazer todos os trâmites. Ali, André, naquele momento, eu entendi o meu papel. Porque eu não estava vendendo produto. Uhum. Eu estava vendendo a solidez familiar de alguém que perdeu o principal provedor da família. Então, ali naquele momento, eu falei assim, cara, eu tenho um papel importante. A minha missão de vida eu tenho um não papel importante na vida das pessoas e eu comecei a ser mais incisiva. Eu comecei a ser mais assim, demonstrar mais situações. Porque é muito fácil quando acontece com o outro e a gente não se coloca no lugar dele. Mas ninguém está isento de acontecer sem dúvida, algo. A gente não sabe nem os próximos horários. A gente não sabe dia de amanhã, né? Então... Não sabe. Então a gente precisa se proteger hoje e trazer essa consciência, essa mentalidade de você viver com algo confortável para sua família. Né? E tem outros detalhes que, se você quiser uma consultoria, nosso escritório tem eu como a head que pode fazer toda a área de planejamento e te explicar aquilo que é melhor para você. Não adianta às vezes a gente ficar trazendo um caso aqui que talvez não seja o seu, mas o seu caso é importante para nós. Então, traga o seu caso, tira da sua cabeça que é caro, que não é necessário,
que quando você morrer, as pessoas da sua família aqui se virem. Isso não é você ser alguém que está querendo construir. Porque o que adianta você construir e usufruir dos seus investimentos? Então, traz para nós o seu assunto, né, André? E a gente vai tratar assim, caso a caso. Se você também não é cliente do BTG, está aí uma oportunidade de você ter uma consultoria excelente, que é do Escritório Boa Vista, né, André? Sem dúvida. Assim, o tema de seguro ele é muito abrangente. Acho que daria para a gente falar aqui muito tempo. Existe o seguro de vida, ele vai além da pessoa faltar, como a gente já mencionou, já apontou alguns momentos. É um assunto sério que eu gostaria de tratar de uma outra forma, mas ele é muito delicado, ele é muito difícil. Mas eu gostaria de deixar claro que o seguro de vida ele não é única e exclusivamente para morte. Ele vai além. Como eu disse, ele vai e acrescenta comigo. Então, o seguro de vida, ele vai para a morte, ele serve para assistência funerária, para doenças graves, doenças leves, invalidez. A gente fala que as coberturas em vida é para você evitar falência financeira. Certo. Eu vou te explicar melhor sobre isso, André. Por quê? Vamos imaginar, uma pessoa num estado de doença grave, vamos colocar o bicho-papão hoje é o câncer. Tá. Né? Vamos colocar aí o câncer como vilão. Hoje, uma pessoa diagnosticada com câncer, ela fica de 6 a 8 meses fora das suas atividades profissionais, certo? Certo. O quanto que isso impactaria financeiramente a estrutura familiar? O seu plano de saúde, é isso que eu quero deixar bem claro e talvez seja bom eu falar sobre esse assunto. O seu plano de saúde, ele vai pagar as despesas hospitalares. Ele vai pagar se você precisar de uma UTI, ele vai pagar o médico que vai fazer a cirurgia, todos os procedimentos, ele vai pagar essa cirurgia. Só que enquanto você está lá no hospital, os boletos estão falando oi para você. Os boletos não receberam a informação que você está com uma doença. Eles vão chegar e eles vão aumentar 40% a 60% o seu custo de vida. Porque às vezes você vai ter que ter uma home care, às vezes você vai ter que ter... Eu tenho um caso de uma pessoa que teve câncer que ela precisou colocar um aparelho que o plano de saúde não cobriu e ela gastou 80 mil reais. A sorte que ela tinha seguro. Sim. Porque ela conseguiu escolher o tratamento em casa. Tá. Ela não precisou ir lá fazer quimioterapia no hospital. Ela ia lá com o aparelho que ela comprou, eles injetavam a medicação e ela fazia o tratamento em casa. Ela não caiu o cabelo, ela conseguiu ter uma qualidade de vida. Então, assim, essas coisas que precisam ser analisadas. A gente pode trazer aqui, André, depois, esse cobertura por cobertura. A gente vai fazer novos vídeos detalhando um pouco mais, colocando num quadro. Acho que é muito válido, vale muito a pena. Coloca aí nos comentários quais são as coberturas do seguro que você gostaria de receber mais informação. Aí você ajuda a gente aqui do escritório a te levar a melhor informação também. Boa. E caminhando acho que para a última pergunta, até para não ficar um negócio muito extenso, eu vou me colocar num papel de ouvinte, tá? Me diz uma coisa, eu não quero pagar alguma coisa para o resto da minha vida. Existe alguma forma que eu ouvi ou li qualquer coisa assim? Eu conheço a informação, tá, gente? Mas eu estou fazendo um papel de cliente aqui. Eu ouvi que tem algum tipo de seguro que eu posso pagar só por 10 anos, depois eu não pago mais, acima de 2 ou 3 anos, alguma coisa assim. Eu posso acessar parte desse recurso, ou eu tenho um seguro que eu pago por toda a vida, ou seja, é como se fosse o seguro do carro. Enquanto eu estiver pagando, eu estou coberto. Parei de pagar, perdi a cobertura. Você consegue falar desses dois modelos rapidamente? Qual que é a diferença de eu pagar um por 10 anos, depois eu não preciso mais pagar e tem toda a cobertura, ou eu pago, uso e eu parei de pagar, parei de ter cobertura? Tá, vamos lá. Existem algumas modalidades de seguro. Isso está dentro das modalidades. Então, tudo vai depender, André, do seu fluxo financeiro. Quando a gente fala assim, o seguro é para rico, o seguro é para gente milionária, não. O seguro, dependendo do seu capital financeiro, a gente vai te dar uma facilidade
E para quem não tem, a gente vai dar uma facilidade de acordo com aquilo que você, no seu momento de vida. Então, hoje nós temos alguns seguros que a gente consegue você fazer o pagamento dele por 10 anos, por 20 anos, alguns por 15 anos. Por quê? Porque você tem fluxo financeiro, você ainda está na sua alta produtividade, você é uma pessoa que ainda tem a sua capacidade de gerar rendas, então a gente às vezes consegue diluir isso na sua melhor fase da vida. E quando passou 10 anos, você já comprou, o capital segurado é seu, você comprou a herança, comprou um capital que você pode usar da maneira que você achar viável. Por que da maneira que você achar viável? Porque se você vier a faltar, a sua família recebe. Se daqui 10 anos a sua estrutura familiar mudou, você usou alguns outros ativos para ter acesso a tudo aquilo que você acumulou, o seguro ele pode ser resgatado. Entende? Então, assim, você pode sim ter essa modalidade de pagamento, mas tudo vai depender da sua estrutura financeira. Tá. Eu não quero deixar isso como um empecilho para quem está nos ouvindo. O principal, gente, é você entrar em contato com o nosso escritório. Os contatos estão aqui na descrição do vídeo. Vai ser um prazer te atender e falar com você e montar o plano que você precisa. Porque o que é bom para mim, talvez não seja bom para o André, mas a gente tem o melhor para você, pode ter certeza. Boa. Caminhando já para o final, Rosana, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem nos assiste e quem nos ouve, em relação a seguro de vida, em amor, qual seria a sua mensagem para eles? Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado quando você não estiver mais aqui? Puxa, meu pai amava tanto nós que até depois ele se preocupou. Como você quer que o seu legado seja passado o bastão? Isso é a principal mensagem. Como você gostaria de ser lembrado? Porque o seguro é um certificado de amor. É a maneira de eu falar, olha, até depois do fim, eu me preocupei com vocês. Boa. E para finalizar, primeiro gostaria de agradecer a você ter nos assistido até aqui, ter nos ouvido. Mais uma vez, se gostou, compartilhe. Nos ajude a levar essa mensagem. Contem com o nosso time da Boa Vista Investimentos. Contem com a Rosana, a nossa rede de seguros. E assim, estamos à disposição para conversar, para bater um papo com vocês sobre seguro. E, Rosana, qual é o primeiro passo, além de nos procurar, uma pessoa que se interessou por seguro tem que dar? Qual que é o primeiro passo que ele tem que dar? Eu acho que é assim, quando você está disposto a entender o seu fluxo financeiro, você olhar para a sua família, o próximo passo é você entrar em contato conosco, a gente fazer as partes dos números, entender o seu planejamento financeiro, entender aquilo que você realmente precisa, patrimônio, se você tem previdência, se você não tem. A construção, ela é muito individual. Como eu disse, André, o que é bom para mim não vai ser bom para você, mas a gente tem o plano perfeito que vai se encaixar no seu perfil. O importante é você levantar a bandeira, eu não quero deixar nada mal resolvido, e aí você entra em contato com a gente e a gente faz o melhor que a gente tiver. Deixa uma última mensagem, sem ser de seguro. Sem ser de seguro. A Rosana, que é treinadora comportamental de alto impacto, especialista em neurociência e inteligência emocional aplicada no mercado financeiro, trabalha com desenvolvimento de equipe de alta performance e planejamento patrimonial. Deixa uma mensagem para quem nos ouve. Nós temos uma chancela em cima da nossa vida que é boa, perfeita e agradável. E isso está no livro milenar. Eu quero que você faça posse disso. Traga para nós. E a gente vai trazer para você a solução e vai te deixar com uma situação favorável para você viver e desfrutar daquilo que a vida tem de melhor, que é os seus próximos passos. Pode ter certeza disso, que a vontade é boa, perfeita e agradável. É isso que a gente tem para vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado
por nos acompanhar até aqui. Obrigado, Rosana. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.